Muito bem. Presidenta Dilma, fico muito honrado de estar nessa mesa, na presença de outras pessoas importantes. A presidenta já nomeou a presidenta Dilma. Só para recapitular a vocês, eu fui ministro das Relações Exteriores durante os 8 anos do governo do presidente Lula, e tive a honra de ser praticamente durante todo o primeiro mandato também da presidenta Dilma, ministra da Defesa. Eu queria, começando, digamos, por onde a presidenta terminou, apenas dizer que o sentido hoje dessa entrevista coletiva é alertar o mundo para algo muito grave que está se passando no Brasil. Nós não estamos falando, com todo respeito, mas nós não estamos falando de um pequeno país, onde o que acontece lá tem uma influência limitada. Nós estamos falando do 5º país em território, 5º em população, chegou a ser a 6ª ou 7ª maior economia do mundo, certamente está entre as 10. O maior país da América do Sul, metade da América do Sul, em termos de território. Enfim, um país que parecia ter uma democracia consolidada. Eu tive a honra de acompanhar o presidente Lula durante muitas de suas viagens, quase todas as suas viagens no exterior, e podia ver, digamos, a admiração que ele representava, porque o presidente Lula representava a busca da justiça social, que nunca tinha sido buscada com tanta ênfase no nosso país, num contexto totalmente democrático. Não havia ninguém capaz de dizer que o Brasil não era democrático. Ninguém. E esse país, que teve um papel fundamental, creio eu também, numa certa redefinição da geopolítica do mundo, contribuindo para a criação, por exemplo, dos BRICS, ele está sendo atacado por vários motivos. Entre outros, por ter tido também uma política externa que nós chamamos de ativa e altiva. Uma política externa que uniu a América do Sul, uma política externa que contribuiu para que países em desenvolvimento fossem mais ativos no cenário internacional, que a voz desses países se fizesse ouvir em grupos como o G20, em que a presidenta participou. Um país que dentro do grupo dos BRICS representava, ele era a 3ª maior economia dos BRICS, era a 2ª maior economia dos BRICS, era o 3º em território e era o 3º em população. Então, um país que tem um peso muito grande na geopolítica mundial. O que acontece no Brasil tem uma influência não é só na América do Sul, como dizia, talvez até nos prejudicando, uma vez o presidente Nixon disse: para onde for o Brasil vai a América Latina. Não, o Brasil tem uma influência no mundo. E o modelo que se está instaurando no Brasil vai ser um modelo que terá influência no mundo. Então é muito importante que a imprensa internacional acompanhe o que está acontecendo. Aqui é uma conjugação de fatores e de forças. Isso já foi explicado em grande detalhe, mas se eu puder só dizer, há uma conjugação dos interesses do capital financeiro, do grande capital internacional, e como disse a presidenta, em determinado momento pode tornar, não é que seja contra a democracia, mas em determinado momento, se a democracia está atrapalhando, paciência para a democracia. E é o que ocorreu no Brasil e é o que explica o golpe. Pior para a democracia, porque nós não podemos prejudicar o interesse do capital financeiro internacional. Isso tem uma repercussão geopolítica, evidentemente. Não é à toa, não foi impunemente, presidenta, que nós criamos um Conselho Sul-Americano de Defesa. Não foi impunemente. Isso certamente levantou muitas sobrancelhas em muitos lugares do mundo, certamente na grande capital do nosso continente. Há o resquício fortíssimo de uma sociedade escravocrata, que se expressa, acima de tudo, nessa imagem do rei e do chicote sendo usado. É algo tremendo para quem acompanha. Uma vez eu fui embaixador em Genebra e havia várias dessas imagens do Debré, que aqui a presidenta se mencionou, que eram imagens ele era um grande estilogravador, um grande gravador, né, um grande gravador que veio aqui, visitou e representou o Brasil. E entre as representações do Brasil estavam escravos sendo açoitados. Eu mandei tirar, porque achei que aquilo não era um bom exemplo. Pode ser como arte, você vai procurar, mas não pode ter uma sala de embaixada. Mas não, agora você tem uma fotografia do Brasil atual, de um chicote sendo utilizado contra um manifestante. Bem, e há, digamos assim, uma coisa muito forte que é preciso dizer, que são as tendências do fascismo. Eu acho que é preciso alertar o mundo que aqui há um ovo da serpente.
o fascismo se manifesta de muitas formas. Eu não estou nem dizendo que tudo seja coordenado. É possível até que, digamos, a Casa Grande, que usa o açoite, não queira um governo fascista. Não sei se quer ou se não quer. E é outra coisa, mas os fatos que estão ocorrendo, a conjugação dos fatos, é impressionante. Nós temos essa... Na semana passada, o Supremo deu, preliminarmente, ou, digamos, provisoriamente, um habeas corpus para o presidente. E o habeas corpus estava sendo negado na prática pela violência. O direito de ir e vir, o direito de fazer campanha política, ou não campanha, mas o direito de discutir ideias políticas com a população. Estava sendo negado. É assim que começou o fascismo. Qualquer um de nós, qualquer um de vocês, viu filmes sobre a Alemanha nazista. Começou assim. Eram milícias, eram poucas milícias que impediam que as pessoas, que os verdadeiros democratas, que os progressistas falassem. Então, isso está acontecendo. Não é à toa que a lembrada que Marielle foi assassinada, executada. Não é só porque era negra, claro que isso tudo facilitou o fato de ser negra, homossexual, favelada, mas porque ela tinha opiniões políticas, e opiniões políticas fortes, e ela tinha que ser silenciada, como a voz do Lula tem que ser silenciada durante essas campanhas. Então, isso é um avanço do fascismo. Não pensem, digamos, os da imprensa internacional, que se substituiu aqui no Brasil, mesmo com golpe, que se substituiu um governo social-democrata ou de esquerda moderado por uma direita moderada. Não, porque a direita moderada não tem condições de governar. Então, o que está se colocando é o fascismo. Atentem para isso. Atentem para isso, porque isso que está acontecendo no Brasil pode se espalhar não só pela América do Sul, mas por muitos países do mundo. E atentem para o que está acontecendo ao mesmo tempo no Rio de Janeiro. Com que instrumentos se quer combater a violência? Com a repressão. Cria-se a intervenção. A intervenção federal com o instrumento militar. E nós temos que perguntar, onde estava o interventor quando morreram 5 jovens em Maricá? Onde estava o interventor quando morreram 8 pessoas na Rocinha? Onde estava o interventor quando morreu a Marielle? E onde estão eles agora, se eles estão investigando isso, ninguém sabe? Com que transparência? Então, todas essas... Eu não estou dizendo, vejam bem, que tudo isso foi pré-combinado. Não é isso. Mas são várias tendências que, conjugadamente, querem reafirmar que o Brasil tem que continuar a ser um país desigual, que tem que ser um país em que os negros e as mulheres não têm posição, e que tem que ser um país que quem combate isso tem que ser calado. Porque é isso que a caravana do Lula, é isso que os que estão obstando a caravana do Lula, caravana pacífica, ela não foi atacar ninguém, ela não foi bater em ninguém. O presidente Lula foi falar, eu não estava nessa caravana, mas acompanhei outras. Ele foi expor o que fez, e expor o que ele acha que o Brasil deve ser, mais igual, mais justo, com democracia, com voz para todos. E é isso que querem impedir. Então tudo isso é extremamente grave. Nós não estamos falando de algo que está se passando por acaso, é uma conjugação de forças. E eu acho que a mídia internacional tem sim uma grande responsabilidade, uma enorme responsabilidade de fazer com que o mundo veja, um mundo que está negociando acordo Mercosul-União Europeia, veja com quem está negociando, veja com quem está sendo fortalecido e de que maneira. E que tenha, então, capacidade de ver isso que se passa nesse país que nós todos queremos, que seja uma democracia para todos, uma democracia onde todos, os negros, obviamente, que são a maioria aqui, como é sempre lembrado, os pretos, que são a maioria, né? Eles não são minoria, são maioria, as mulheres, que são maioria, tenham voz, mas que as minorias também possam falar e tenham a sua opinião, como aconteceu nos governos da presidenta Dilma e do presidente Lula. Eu me orgulhei muito de ter sido o chanceler dos 8 anos do presidente Lula, de ter visto o Brasil crescer no mundo, ter opinião própria no mundo, buscar a paz que o brasileiro não tem condição de fazer. O próprio chanceler confessa que ele não pode fazer isso porque ele é partidário. E tive a enorme honra de ter sido também ministro da Defesa da presidenta Dilma Rousseff, onde a intervenção federal não foi praticada.